Como a existência de uma vizinhança, de vizinhos, pode promover a cooperação na sociedade? Essa é a notícia de hoje que nós vamos analisar, que trata sobre teoria dos jogos, uma estratégia, uma técnica, uma metodologia em matemática utilizada para investigar a tomada de decisões em seres humanos, usada para verificar também se a cooperação, como é esse caso, as pessoas se ajudando, enfim, ela surge espontaneamente ou se é necessário algum tipo de incentivo para isso. Então, eu sou o professor Guilherme. Se você tem interesse em matemática, estatística, economia, segue aí e vamos entender do que se trata. Então, a grande pergunta é essa, né? Será que nós ajudamos o nosso vizinho ou vamos cuidar da nossa própria vida, né? E essa escolha, ela traz certos benefícios para cada decisão. Ajudar seu vizinho pode ser bom, porque talvez você seja recompensado no futuro, ou porque você é altruísta. Agora, cuidar da sua própria vida, você pode reduzir seus custos. Enfim, há uma série de razões para você tomar cada uma dessas decisões. Para a gente entender quais são as orientações para isso tudo, surge a teoria dos jogos. Inclusive, eu tenho um livro publicado sobre isso. Quem tiver interesse em conhecer, talvez eu deixe aqui embaixo pinado, mas com certeza está nos comentários. Enfim, o que aconteceu agora, né? Jacob Svoboda e Christian Chatterjee, da Áustria, Instituto de Ciência e Tecnologia da Áustria, descobriram agora que novas estruturas de rede melhoram a cooperação em todo o sistema. O que significa? Significa que, a depender da configuração de como as pessoas estão organizadas numa vizinhança, isso pode promover naturalmente a cooperação dentro do sistema. E além de a gente avaliar questões sociais, né, como a gente está pensando aqui, isso também pode ser utilizado, inclusive, nas áreas de biologia. Essa questão de cooperação já nos intriga há muito tempo. Afinal de contas, se a gente entende a questão de legislação, que é necessária uma legislação para fazer as pessoas fazerem o que é preciso, se as pessoas cooperassem por algum outro instinto, talvez não fosse necessária tanta legislação assim. Então isso pode ser aplicado em biologia, em economia, ciência política e assim por diante. Porque é quando você precisa avaliar em que circunstâncias um grupo de indivíduo poderá ser bem sucedido, enfim. E a teoria dos jogos, mais uma vez, trazendo esse resultado. Nesse caso, o grupo do Chatterjee, no ISTA, usou a teoria dos jogos para abordar algumas questões em ciência da computação. A publicação aconteceu lá em PNAS e detalha como algumas estruturas de indivíduo podem aumentar a cooperação em todo o sistema. A base da teoria dos jogos é um modelo de 1944, chamado Dilema dos Prisioneiros, publicado pelo Oscar Mogerstein e o John von Neumann, no livro A Teoria dos Jogos e o Comportamento Econômico, o que sempre foi muito interessante, né, porque juntava justamente comportamento econômico, comportamento humano, com teoria dos jogos. E o jogo do Dilema dos Prisioneiros, eu explico em alguns vídeos no canal em detalhes, ele é uma questão de avaliar que decisão você vai tomar quando você não sabe o que o outro vai fazer. Essa questão do não saber é o sinônimo de cooperação, porque a noção de cooperar espontaneamente é que essa cooperação surja sem que haja um incentivo. Então, se você não conversa e negocia de alguma forma, você coopera só por cooperar, enfim, o Dilema dos Prisioneiros avalia se isso pode acontecer. Já adianto que no modelo do Dilema dos Prisioneiros não, né? Mas aqui a notícia também traz um pouco sobre o Dilema do Prisioneiro para quem não conhece. Mas vamos entender as novidades aqui, né? E o próprio pesquisador fala assim que vários mecanismos podem promover a cooperação. Um deles é a reciprocidade. Então, a partir de certas ações repetidas, a confiança pode surgir e com confiança nós podemos cooperar. E outro fator-chave é quando os indivíduos estão interconectados, essencialmente por causa da estrutura da rede. Então, como que os pesquisadores fizeram para testar essa estrutura de rede? Criaram um jogo espacial. É como se fosse um jogo de Tetris, vamos imaginar assim, que os indivíduos eles são colocados numa grade e interagem um com o outro em relação à sua posição espacial. E eles podem cooperar ou não.
eles vão jogando um determinado jogo. O que significa isso? Vão tomando certas decisões e eles podem se sair bem ou não, eles podem ver os vizinhos se saindo bem ou não e vão adotando essa estratégia. A depender do formato com que essas redes, que são chamados de clusters, são formados, a dinâmica toda do sistema afeta. Então, isso que é muito interessante, porque quando você vai, porque que lembra um Tetris, né? Quando você coloca um único bloco, ele pode afetar todos os arredores e determinar o que vem depois. E acaba unindo o sistema como um todo. Por isso que eles citam o Tetris de forma geral, né? O próprio pesquisador fala assim, né? Sabe-se que estruturas interconectadas como essas aumentam ligeiramente a taxa de cooperação. Em nosso novo estudo, analisamos o cenário, um ótimo potencial. A base do modelo também foi evolução natural de Darwin, né? Pela busca de alimentos, o modelo de adaptação. E o que mais tem de interessante? O pesquisador acredita que o papel da estrutura pode ser forte. Com essa nova estrutura, os cientistas descobriram mais sobre a cooperação. Está um pouco repetitivo, mas enfim. E é bem interessante. Então, me parece, conforme a pesquisa deles, que a forma que a gente se distribui espacialmente na sociedade também altera o nosso potencial de cooperação. Aqui ele não explicou em detalhes que posicionamentos seriam esses, né? Afinal, é uma simulação computacional, mas é algo bem interessante porque traz uma variável nova à análise da tomada de decisão de cooperação. Nos modelos de teoria dos jogos, a gente até faz alguns modelos quando são mais básicos, envolvendo simulações de praias, porque praia é linear, né? Para avaliar a posição das pessoas que vão vender certos produtos, enfim, tem várias coisas espaciais já nessa direção, né? Mas que organização não cita aqui, mas vale a pena, se estiver interessado, ler o artigo como um todo. Você deixa sua opinião aqui embaixo, de preferência para polemizar ou só para ser ouvido. Eu respondo todo mundo e você me ajuda só de comentar qualquer coisa, o vídeo e até ir para frente e mostrar que você chega até o final. Um abraço e até mais.